O INESul é uma instituição de ensino superior reconhecida pela qualidade no ensino em pós-graduação em saúde, negócios e educação. Cursos na área de saúde, odontologia do trabalho, engenharia e medicina do trabalho, enfermagem do trabalho e enfermagem em oncologia. É de suma importância que o profissional da saúde esteja em constante reciclagem. E o INESul proporciona a você cursos de qualidade com professores renomados. Especialize seu talento. Quem sabe? Oferecimento Senai. Olá, quem sabe no ar, continuando a entrevista com o Benedito Bogé Busan. Busan, e a juventude em São Luís, como era naquele momento? O que se fazia? Qual era o tipo de distração que tinha para os jovens em São Luís? Olha, um dos melhores momentos da minha vida foi a minha juventude aqui em São Luís, né? São Luís naquela época era uma cidade agradabilíssima, né? Como ainda hoje. Mas naquela época a gente sente saudade, né? Como o jovem se divertia? E como se divertia, né? A cidade naquela época se limitava, tudo girava em torno da Praça João Lisboa, né? Sim. E o nosso grupo, a minha geração, foi uma geração acostumada a estar na Praça João Lisboa, né? A se divertir na Praça. De lá a gente saía exatamente para a zona. Para a zona do Meretrício, porque você não tinha... Era um grande programa. Era um grande programa. As alternativas que você tinha aqui... Historicamente, um grande programa. Exatamente. Você tinha a parte social, melhor dizendo, familiar, que essa aí você frequentava os clubes, que era o Jaguarema, era a Lita, era o Casino, etc. E a outra coisa, você não tinha naquela época restaurantes na cidade em grande quantidade, assim, que fossem referência, você não tinha boate, você não tinha barzinho, você não tinha a litorânea, você não tinha as praias, era um dia de domingo para você ir no Olho d'Água, você tinha que pegar um caminhão. Era uma viagem. Uma viagem de caminhão para você ir para a Ponta da Areia, você tinha que ir aqui na Casa da Sagração e pegar aquele barquinho que era um risco terrível para você ir. Então, que você realmente se divertia com o que tinha no centro da cidade. Você ainda conheceu... E a grande atração era a zona do Meretrício. E você ainda conheceu a Pensão da Maroca? Conheci e frequentei. Como é que era? Era realmente um cabaré de luxo, né? As mulheres que se apresentavam bem vestidas, né? As mulheres que tentavam conquistar os homens, né? Belas mulheres. Eram razoáveis, né? Não eram tão belas, mas também davam para o consumo. Para o consumo, davam para o gasto. Mas São Luís era realmente uma cidade encantadora. A Rua 28 né? e a Rua 14 de Julho eram bem movimentadas nessa época. Bem movimentadas, né? Os colégios eram grandes, eram poucos colégios naquela época, mas eram colégios bons, né? Era o Liceu, era a Escola Técnica, era o Marista, era o Ateneu, Rosa Castro, então eram todos eram concentrados ali naquele perímetro da Praça do Quartel, né? Então tudo girava em torno daquilo. E as paixões nesse momento? Os namoros, as paixões, né? Como era? Como se namorava nessa época em São Luís? Eu era do Liceu e muito namoro acontecia exatamente porque de manhã era do Liceu e à tarde era a escola normal. E a gente tinha uma mania de fazer a correspondência, né? E colocava na carteira. Né? Eu ainda cheguei a esse tempo. A menina, quando chegava à tarde da escola normal, respondia. E no outro dia vamos sair. E daquilo grandes romances, grandes namoros, casamentos, até aconteceram em função disso, né? Eu não fui, meu casamento não foi produto. Não foi produto disso, né? Eu já estava, já estava com uma certa... A minha vida já estava mais ou menos delimitada, já estava mais ou menos configurada. Eu já tinha até sido caçado, já tinha exercido você havia sido deputado, o mandato, né? Deputado, né? Eu foi muito rápido, né? Porque eu fui poder daqui de São Luís, eu fui estudar no Rio de Janeiro. Sim. E no Rio de Janeiro eu fui fazer agronomia. Passei no vestibular, no quilômetro 47, na Universidade Rural, mas não gostei da Universidade Rural, não era aquilo que eu desejava, né? Eu já estava despertando para a política e eu achava que eu tinha que estar num curso em que a política me desse respaldo, me desse substância, me desse respostas aos grandes desafios, às grandes perguntas que eu fazia naquela época. Eu achava que direito é que era realmente o meu curso, aquilo que eu estava necessitando. Volto para São Luís, já com a cabeça fermentando pela política. Qual foi o teu partido?
eu vim porque também aproveitando que meu pai era o prefeito na época. Eu digo, eu vou aproveitar, voltar para lá, faço o curso e tento convencê-lo. Mas cheguei aqui e encontrei uma resistência dele muito grande, que ele não queria que eu entrasse na política. Foi terrível essa luta que eu tive contra ele. Tive que botar outras pessoas no circuito para tentar convencê-lo. E até que enfim ele cedeu e eu me elegi, praticamente saí quase que eleito da minha cidade. Né? Naquela época eu me elegi com 2.000 e poucos votos, 1.900 eu praticamente saí só lá de Itapecuru. Né? Mas eu tive a desdita de logo em seguida ser deflagrado a Revolução de 64 e eu, Salvidino, Ricardo Bogé, nós éramos 3 mosqueteiros jovens que existiam na Assembleia e nós com ideias novas, ideias avançadas, ideias do momento, né, nós estávamos sintonizados com aquilo que era a política do momento, que eram as reformas de base, que era o governo João Goulart, a reforma de estrutura. E o teu partido era? O meu era o PSP. PSP. Eu fui partido, meu pai era PSD, olha a contradição aí, no PSD, do Vitorino, mas eu não quis ser candidato pelo PSD, eu quis sair pelo PSP. De forma como naquela época não existia esse problema de fidelidade partidária, você podia votar no... ser do PSD e votar no PST, PSP, eu fui candidato pelo partido que era do Neiva Moreira, da oposição, que era o partido do Ademar de Barros, né, que era o grande chefão dele. E terminei me elegendo, mas passei 1 ano e pouco na Assembleia, porque aí veio o movimento e alguns fatos, alguns episódios lamentáveis aconteceram, nós fomos denunciados. Aí, porque que estavam desenvolvendo ideias comunistas na Assembleia, quando nada disso existia. Depois da cassação, você permanece em São Luís? Permaneci aqui durante um tempo sem poder fazer nada, né, porque a gente estava mal visto, né, o movimento não deixava que ninguém trabalhasse, o cargo público não se podia exercer. Eu muito jovem, né, não tinha ainda trabalho ainda para outras atividades, não sabia fazer nada. O meu pai era comerciante no interior e eu não queria voltar para o interior, né, já estava aqui. E fiquei esperando algum tempo até que o Sarney voltou, foi eleito para o governo. Né, e aí eu tive uma oportunidade. E é engraçado que eu não votei nem no Sarney. Né, meu pai, nós votamos no Renato Acha, que disputou a eleição com o Sarney. Mas o Sarney já tinha uma visão dessas coisas, relevou, não tinha esse problema dessa perseguição, só faz parte do meu governo quem votou em mim, né, como acontece, a gente vê por aí hoje em dia, essa coisa de perseguir, da pessoa estar carimbada, né? E eu, quando me convidaram, foi até Joaquim Tapari, né, que já estava em Recife na Sudene, foi convidado por Sarney para vir fazer parte do planejamento da Sudene, e Joaquim me convidou. Né, e avisou para ele, olha, eu estou convidando o Busares, não tem problema nenhum, pode ir. E eu fui fazer parte e comecei a me engajar nas atividades de governo eu fiquei muito tempo. Né? E como a Academia Maranhense de Letras entrou na vida de Busares? Olha, entrou praticamente sem eu querer, eu nunca pensei na minha vida em fazer parte da academia, né? Mas foi exatamente na época em que eu comecei a fazer pesquisas e publicar meus trabalhos nos jornais, né? Fazer algumas coisas nesse sentido, e despertou, né, alguns amigos chegaram ao momento de dizer, olha, está na hora de você entrar para não quer. Eu digo, olha, eu nunca pensei nisso, mas se vocês acham que eu tenha algumas virtudes, alguns predicados, e se tiver condições, eu fui. E dei sorte porque terminei sendo candidato único, né, não tive opositor, fui eleito. E gosto imensamente da academia, acho um prazer muito grande estar dentro, né? É uma confraria. A tua cadeira é a cadeira número 13. Que tem como patrono? Patrono é o Moraes e Silva, que era um jornalista também, né? E por sinal também nascido em Itapecuru. Maravilha. Brilhante jornalista. Mantendo uma tradição. Tem uma tradição, né? Os outros antecessores também eram jornalistas, foi o Clarindo de Santiago, foi o Fernando Perdigão, né? Que foi, não sei se foi teu professor na faculdade. Foi um professor. Foi meu professor na faculdade. Aí entrei para a academia e hoje gosto imensamente de lá, cultivo, aquilo é um centro de um grupo de pessoas que convivem, né, ali, sobretudo essa fraternidade que existe ali, e é uma casa respeitada. Você, quando entra para a academia, se torna realmente uma referência, as pessoas cultuam, respeitam a academia. Agora mesmo nós tivemos a posse de um membro da academia no Tribunal de Justiça, que foi o Lorival Cereja, e para você ver como nós éramos 13 pessoas da academia lá e nós todos somos saudados por todos os oradores. Então a academia é realmente uma
uma referência, uma instância de cultura que tem nome, que tem respeito no Maranhão. Eu tenho tido uma certa dificuldade em levantar com o Buzá algumas informações mais pessoais. Então vamos fazer agora um bate-bola mais direto. Buzá, um filme. Suplício de uma Saudade. Também. Eu gosto muito desse filme. Eu tenho esse filme é inesquecível. É inesquecível. Né? A música, os atores, os diretores, o clima, a história. Fantástico. Né? Até hoje eu guardo... Uma música que embalou, por exemplo, um grande romance. Um grande romance. O grande romance que eu tive na minha vida foi com minha mulher. Sim, mesmo, né? Por favor, é esse mesmo. Mas eu não tenho assim uma música assim que possa dar uma certa... Marcar. Né? As músicas que marcaram a tua vida. Naquela época eram sempre essas músicas dos românticos, boleros, né? Jovem Guarda, os Beatles. Jovem Guarda também. Aí a minha mulher já faz mais parte dessa época. Então havia essa harmonia, esse casamento, né? Entre também a música do meu tempo, da década de 50, e com a música da época mais dela, de 70, 80. Prosa ou poesia? Eu gosto mais de prosa, né? Eu gosto mais de prosa. Um autor assim de tua preferência? Eu gosto muito de Carlos Heitor Coni, Machado de Assis, né? Aloysio Azevedo, Josué Montelo, né? Zé Sarney, os romances de Zé Sarney. Gosto de todos eles, os regionalistas. O melhor livro de Sarney? Eu gosto de Salaminda. Mais do que Eu gosto mais de Salaminda. O dia ou a noite? Eu gosto mais do dia. Pra quê? Eu vivo mais do dia, porque eu acho que o dia a gente aproveita melhor, se trabalha melhor, né? A noite eu não produzo muito à noite, durante o dia eu produzo mais, né? Eu gosto muito mais do dia, tem mais atividade, é mais para mim, é mais intenso, eu vivo mais o dia do que a noite. A cor branca ou a cor preta? Eu nunca me preocupei com esse problema de cor, mas eu gosto da cor azul. Gosta do azul? Eu gosto mais do azul, né? A minha cor da preferência é a cor azul. Se você tivesse pensar na sua vida como um filme, seria qual? Como um filme, rapaz. Não sei. Eu não sei se minha vida dava para fazer um filme, não, né? Olha que daria. Itapecuru, São Luís, Assembleia, poderia ser explorado o meu lado muito sentimental. Eu sou um cara profundamente afetivo, sentimental. Eu gosto das coisas do passado, né? Maravilha. Eu tenho uma idolatria, tenho assim um apego às coisas do passado. Tudo que é passado para mim representa, é forte dentro de mim. Eu não consigo me separar dessas coisas do passado. Mas o interessante é que tu és um homem do teu tempo, vives o teu tempo, estás articulado com as coisas que acontecem à tua volta, mas o passado é forte. Muito. Uma lembrança forte do passado. Meu pai. Por quê? O momento de alegria familiar. Meu casamento. Tu és muito ligado às questões familiares, não é? Muito. Isso vem da... Casei com uma grande mulher. Casou com uma grande mulher. Uma grande profissional, uma muito pessoa profissional, digna, uma pessoa correta, séria, amiga, que me entende. E eu devo muita coisa a ela. Maravilha. Tens um filho? Um filho. Rodrigo. Rodrigo. Beleza. Companheiro aí do Salomão. Companheiro do Salomão. Buzá, o que tu dirias para as pessoas que estão começando hoje? Conselho é um negócio meio estranho, mas o que tu dirias, que palavras tu dirias para quem está começando hoje na academia, na universidade, gostaria de seguir essa trilha que tu tão bem estás levando nesse estado? O que tu dirias para essa pessoa agora? Eu acho que eu pequei em uma coisa que se eu pudesse dar algum conselho, né? E conselho a gente é difícil, mas pelo menos uma advertência, né? Não perder tempo. Eu acho que eu perdi muito tempo. Eu não fui aquele estudante que eu deveria ter sido, né? Se eu fosse, eu fui me descobrir já, acho que um pouco tarde, quando eu comecei a me interessar pelas coisas, pelas pesquisas,
pelas entrevistas, pelo passado das pessoas, para saber quem eram as pessoas, para saber o que foi o Maranhão, né, para saber o que foi o Brasil, para estudar as coisas que aconteceram no nosso país. Isso tudo eu fiz com muito atraso, muito atraso. Eu era com mais de 20 anos, é quando eu despertei para essas coisas. Tanto que eu perdi tantas coisas boas, Matheus, se eu tivesse a consciência que eu adquiri depois, para poder aproveitar, para poder extrair essas coisas que estavam ao meu redor, né? Por exemplo, na minha terra, quantas pessoas eu convivi com elas e não aproveitei aquelas pessoas para que elas me dissessem alguma coisa, contassem as suas histórias, o passado delas, como é que elas viam Itapicuru, o Maranhão, o Brasil, tudo isso eu perdi. E hoje eu tenho uma rebelde, meu Deus, como é que eu perdi tanta coisa boa que estava à minha disposição, né? Quantos políticos que eu convivi, e que só depois eu já encontrei essa geração já um pouco tarde, mas eu ainda, o que eu pude extorquir deles, eu ainda extorqui. Mas eu perdi muita coisa. Então esse é que eu penso e que eu dou no seguinte recado a essa galera. Não percam tempo, aproveitem o seu tempo. Procurem extorquir o máximo daquilo que estão vivendo. Se forem um pesquisador, que pesquisem. Se forem um cientista, que vão estudar essas ciências. Enfim, cada um no seu ramo de atividade, né? Porque hoje, por mais paradoxal que seja, que essa juventude, essa garotada tem uma fonte de informação, né? Internet, que é computador, etc., que nós não tivemos, nós só tivemos, foi livro, né? E eu chego até a dizer, já foi um pouco tarde. Isso, também. É verdade. Eu me debrucei já em livro, já comecei a ler um pouco tarde, eu já devia ter lido desde jovem, desde garoto, desde o primário, desde o ginásio, eu já devia estar começando a ter essa formação intelectual e cultural. Este é o Buzac que nós temos no Maranhão e que está no programa Quem Sabe, porque tem muito a dizer, tem muito a falar. Além de ser um intelectual invejável, é um homem, uma figura humana profundamente encantadora. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já já. O INESUL é uma instituição de ensino superior reconhecida pela qualidade no ensino em pós-graduação em saúde, negócios e educação. Cursos na área de saúde, odontologia do trabalho, engenharia e medicina do trabalho, enfermagem do trabalho e enfermagem em oncologia. É de suma importância que o profissional da saúde esteja em constante reciclagem. E o INESUL proporciona a você cursos de qualidade com professores renomados. Especialize seu talento. Aconteceu no dia 1º de abril a abertura do 2º torneio de futsal do programa SESI Educação do Trabalhador. Os resultados dos jogos da primeira fase que aconteceram no domingo, dia 1º de abril, foram os seguintes. Primeiro jogo, Sempre Verde 3, Pavel 3. Jogo 2, Montesol 1, Manfibra 2. Jogo 3, Merck 2, Ramos Transportes 4. Jogo 4, EBEP 0, CEPEC 4. Jogo 5, CEPEC B 2, Vila Palmeira A 5. Jogo 6, Vila Palmeira B 4 e Vila Palmeira C 2. Vamos para a segunda rodada que aconteceu no dia 8 de abril. Jogo 1, Pavel 1, Sempre Verde 1. Jogo 2, Manfibra 2, Montesol 1. Jogo 3, Ramos Transportes 2, Merck 5. Jogo 4, CEPEC A 4, EBEP 2. Jogo 5, Vila Palmeira A 3, CEPEC B 1. Jogo 6, Vila Palmeira C 3, Vila Palmeira B 1. Olá, Quem Sabe voltando. E vamos agora continuar a nossa entrevista muito agradável. Você fala sempre aquela história que pariu Matheus. Que embalo. Hoje você que está embalando, você está vendo isso, né? Eu sempre, quando encontrava o Matheus, eu dizia essas brincadeiras, te lembra? Que pariu Matheus, que embalou. Hoje você que está embalando o Matheus. Na nossa reunião de departamento, te lembra? Isso, não é verdade. Que pariu. Não, você teve um programa na televisão. Tive, rapaz. De entrevistas. É verdade, entrevista, né? Eu fui não só jornalista, eu comecei no jornalismo, engraçado. Eu comecei também no jornalismo por acaso. Naquela época, eu tinha sido caçado, não tinha emprego, coisa nenhuma, e Tribuse
que estava no Jornal do Povo. Jornal do Povo, Jornal do Povo, de e depois passou para o Jornal do Dia. Perfeito. E eles estavam precisando lá de uma pessoa que escrevesse uma coluna assim de assuntos da cidade, né? E nós estávamos trabalhando na Sudema, naquela época, no governo Sarney. Sim. E Tribuzzi, tu não quer experimentar, rapaz, escrever uma coluna no jornal? De vamos embora. Mas eu não tive a coragem suficiente para botar meu nome. Resolvi botar um pseudônimo, J. Amparo. E era uma coluna assim, meia mundana, que tinha tudo quanto é tipo de assunto cultural, assunto político, assunto de toda a natureza. Mas aos poucos essa coluna, pelo fato de eu ter sido político, de eu ter sido deputado, aos poucos essa coluna ela foi perdendo essa identidade dela de assuntos variados e assumindo uma identidade específica própria de política. E ela virou uma coluna política. O nome dela era Roda Viva, J. Amparo. E depois, quando aí tu sabe que é difícil você manter anonimato aqui em São Luís. Sim, em São Luís, daquela todo época. Mundo já sabia que era eu resolvi tirar o J. Amparo, que eu também não sei porque esse pseudônimo de J. Amparo, não é? Aí eu resolvi assumir realmente meu nome, comecei a escrever, só a fazer política, e foi uma coluna que teve uma duração muito longa aqui, e ela tinha uma repercussão muito lida. Todos os fatos políticos giravam em torno dela. Eu fiz realmente. Depois deixei o Jornal do Dia, me desentendi lá por problemas políticos também, fui para o Imparcial, escrevi durante muito tempo a coluna no Imparcial. E rodei na revista Legenda, né? Depois tornei voltar para sair do Imparcial. Aí Cordeiro Filho fez um jornal aqui, fundou aqui em São Luís um periódico chamado O Jornal, que era uma espécie de suplemento, você lembra? Em policromia, foi o primeiro policromia que teve aqui e também, bonito, né? Excelente apresentação. E eu fui para lá, o jornal era baseado em política, esporte e polícia. Eu fazia política, Eloy Cutrim fazia polícia e Fernando Souza, se não me engano, fazia esporte. E esse jornal vendia como uma coisa. Tanto que o Jornal Pequeno sofreu uma grande concorrência naquela época do Jornal do Cordeiro Filho. E aí eu fui convidado, né, a televisão Ribamar foi inaugurada, e o Vieira da Silva, pelo fato de eu fazer política, resolveu me convidar para experimentar também televisão. Eu fui para experimentar, e o programa também teve uma duração também de uns 2 anos, demorou 2 anos. E eu eu fui também tirado, né? Fui expelido da emissora por causa de problema político, né? Porque foi a época que começou a surgir o rompimento entre o Sarney e o Castelo, né? E como o Raimundinho, os Vieira da Silva ficaram com o Castelo, e eu tinha ficado com o Sarney, e eles não admitiram isso e terminaram me defenestrando. Mas foi uma passagem muito boa, uma época também muito boa, que eu aprendi muito de televisão naquela época. É pena, como eu disse, porque eu não guardei nada. Naquela época você não tinha os recursos que tem hoje, de gravar, de vídeo, essas coisas todas. E eu não fiquei com praticamente nada. Mudando rapidamente de assunto, eu pergunto, de tudo que você já escreveu, o que você considera mais significativo, aquilo que você imagina que deve ficar como referência na história do Maranhão? Não, tanto, você tem uma obra muito extensa. Tanto a minha coluna política, ela até hoje ela é investigada, ela é pesquisada. Eu sei que as pessoas vão muito em busca de pesquisá-la, porque da época de 70 mais ou menos, até em 2 décadas, 70, 80, até 90, proximidade de 90, eu escrevia muito no jornal. Então essa parte política do Maranhão ali está toda retratada. Aquilo é um referencial. A história política do Maranhão daquela época. Muito boa. E também depois os livros, né? Eu comecei também a fazer pesquisas, a escrever esses livros, a me deter muito sobre esse período do Vitorino, né, do vitorinismo. Escrevi 3 ou 4 livros sobre esse período: o Vitorinismos e Oposicionistas, Políticos, Politiqueiros, Politicários, que é o lado folclórico da política, né? Aquela famosa greve de 51, né? Que abalou aqui a cidade, né, que foi também um momento histórico muito importante, quando a cidade parou durante quase mais de 30 dias, aquela greve famosa aqui que ninguém fazia nada, porque contestando a posse do governador Eugênio Barros. Eu escrevi também um livro sobre isso, e eu acho que esses livros todos, mas eu espero continuar mais, né?
As pessoas que desejam conhecer mais sobre a história do Maranhão, conhecer a partir de uma leitura leve, agradável, uma leitura jornalística, devem comprar, devem ter acesso às publicações do jornalista e escritor Uzá. Agora eu te pergunto uma coisa, voltando novamente para o nosso momento atual. Sucessão de Jackson. Jackson parece que tem duas possibilidades muito interessantes. Ou ele tem um palácio ou ele tem um castelo. São as duas possibilidades que ele tem, só essas. Ele não tem nenhuma palafita. Não sei não, eu acho que está muito cedo para isso. Política é Magalhães Pinto já dizia uma verdade, né? Política é como nuvem, você olha para cima está de um jeito, você baixa a cabeça, quando olha volta para cima já está de outro. Assim é a política, né? Você, daqui a pouco pode ser que isso tudo aí esteja desagregado, né? Tudo até ninguém se admire, até que aí possa até surgir essa terceira via, que eu não vejo, como eu te disse ainda agora. Mas eu acho que fala-se que esses dois possíveis candidatos aí, mas eu ainda não dá ainda para vislumbrar isso. Né? Ainda não chega, ainda está muito cedo, né, para saber como é que o governo vai se comportar, quais são as figuras que vão realmente despontar, quais são as figuras que vão merecer do eleitorado realmente uma certa identidade, uma credencial que possibilite eles chegarem ao poder. Enfim, são coisas que só o tempo vai poder fazer uma avaliação melhor sobre isso. O programa Quem Sabe teve hoje um momento de muita importância, entrevistando um profissional, uma figura humana, um homem de Itapecuru, de muito talento, de muito vigor, de muito sentimento, de muita emoção. E é alguém que sabe o que faz e por isso está nesse programa. Este é o programa Quem Sabe, trazendo sempre para o seu conhecimento e para o seu entretenimento pessoas que possam contribuir com a sua formação de opinião, pessoas que possam contribuir com a construção de uma nova visão de mundo e, sobretudo, uma nova visão de Maranhão. Essa é a função desse programa e por isso nós temos um prazer enorme em estar com você, no seu escritório, mantendo essa entrevista. Aqui é o meu escritório. A palavra com você é sua agora. Eu quero agradecer, Matheus, foi a sua lembrança, tanto de você como de Salomão e os garotos que estão aqui também. Agradecer a todos vocês, eu acho que foi a entrevista mais longa que eu já dei na minha vida, né? Foi essa de vocês. Eu sou constantemente assediado aqui, pressionado aqui. Isso aqui é um laboratório, permanentemente aqui vem estudantes, vem pesquisadores, vem universitários, vem todo mundo vem aqui às vezes tentar alguma informação e eu dou com imenso prazer, sobretudo para essa garotada, essa nova geração que está aí. E essa oportunidade foi uma oportunidade ímpar, singular, e eu agradeço profundamente essa escolha de ter me indicado aqui para falar nesse instante. Espero que possa ter contribuído para aquilo que é a proposta que é o programa, e eu espero que você tenha sucesso, que você continue fazendo com que esse programa tenha cada vez mais audiência e cada vez melhor participe e dê exatamente, resgate sobretudo essa história do Maranhão, que é importante que a gente tenha isso nas mãos. Nós agradecemos e temos certeza que você, telespectador, também agradece esse contato, essa entrevista, esse encontro tão agradável entre amigos que se respeitam e se consideram muito. Muito bom. Muito obrigado. Obrigadão. O INESUL é uma instituição de ensino superior reconhecida pela qualidade no ensino em pós-graduação em saúde, negócios e educação. Cursos na área de saúde, odontologia do trabalho, engenharia e medicina do trabalho, enfermagem do trabalho e enfermagem em oncologia. É de suma importância que o profissional da saúde esteja em constante reciclagem. E o INESUL proporciona a você cursos de qualidade com professores renomados. Especialize seu talento.